Bom dia, meu irmão, bom dia, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma EBD, mais um domingo de EBD, voltando à segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Quero lembrar vocês que vocês podem ir lá no chat, fazerem suas perguntas, colaborarem com as suas informações, discussões. Você é bem-vindo aqui em nossa EBD. Estamos tratando dessa epístola tão rica de Paulo. Já vimos a primeira epístola aos Tessalonicenses e agora estamos na segunda epístola, vendo aquilo que é o centro, o cerne dessa epístola. Hoje é o que nós vamos fazer. Acompanhe com a gente, vem conosco, vem participar dessa EBD. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Semana passada nós terminamos falando do apocalipsismo que está presente nessa segunda epístola. Antes de qualquer coisa, vamos falar com Deus, vamos falar com o nosso Senhor, vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós aqui estamos reunidos para buscarmos a Tua presença, para pedirmos que o Teu Espírito Santo venha sobre nós. E que Ele mesmo nos instrua. E que Ele mesmo venha nos trazer iluminação. Pedimos que a Tua igreja, o Teu povo, meus irmãos que estão em casa, possam conosco aprenderem mais e mais da Tua palavra. É o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Essa distinção que nós começamos a fazer na semana passada, de uma epístola para outra, nós precisamos retornar aqui muito rapidamente. Nós vimos que Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, ele fala que a segunda vinda virá de forma eminente. Na segunda epístola, ele vai dizer que antes que isso aconteça, antes que a segunda vinda de Jesus se dê, algumas coisas vão vir e vão acontecer antes. Como? Primeiro haverá um tempo de tribulação. Paulo deixa claro isso no primeiro capítulo. No primeiro capítulo da segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 4, ele diz: a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Então Paulo deixa claro que antes que a segunda vinda aconteça, haverão tribulações, haverão ataques de adversários do cristianismo, ataques de diversas áreas. Os cristãos irão enfrentar tribulação, irão enfrentar perseguições. Essas tribulações e essas perseguições, elas vão acontecer antes da segunda vinda de Jesus. Mas não apenas tribulações e perseguições. Nós vimos que antes que Jesus volte, vai também haver apostasia. E nós, quando estamos terminando na semana passada, nós focamos nisso. O que é apostasia? É o abandono da fé. É por causa das tribulações, muitos cristãos abandonam a fé. É como consequência até mesmo da tribulação. É muito normal que, em alguns momentos, nós nos sintamos enfraquecidos, nos sintamos esgotados, até mesmo cansados. Mas a apostasia é mais que isto. A apostasia ela é gerada porque não suportamos a tribulação e abandonamos a fé. Às vezes a apostasia também está numa compreensão errada da fé e no abandono daquilo que nós criamos. Não é apenas pela tribulação que se abandona a fé. Alguns abandonam a fé porque são seduzidos por outras doutrinas, ou como Paulo vai dizer em outro lugar, ou, para ser mais preciso, na epístola aos Efésios, que alguns são arrastados por doutrinas. Ele vai dizer isso também de forma muito mais contundente nas epístolas pastorais. Primeira e segunda Timóteo, na epístola de Tito. Ele vai dizer dessas doutrinas que levam muitas vezes à apostasia. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, antes que a vida de Jesus aconteça, vão haver perseguições, vão haver tribulações, vão
acontecer apostasia. Quando nós voltamos para esse tema de apostasia, nós olhamos o sermão profético de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 24, que ele diz que a apostasia será tão forte que o amor de muitos, em algumas versões, o amor de quase todos iria esfriar e muitos haveriam de se afastar do Evangelho. Então vamos acompanhando a progressão retórica do discurso paulino. Primeiro, haverão perseguições e tribulações. Essas perseguições e tribulações geram apostasia, abandono da fé, que é apostasia. O retroceder na fé, que é o que diz a Epístola aos Hebreus. Lá na Epístola aos Hebreus, o autor, que é desconhecido para nós, mas que carrega uma forte identificação com a teologia paulina, vai dizer que os da fé não retrocedem. Os da fé, eles não se deixam abater pelas tribulações, mas eles permanecem fiéis a Deus a despeito das tribulações. Então, Paulo vai construindo isso, vem a apostasia. E essa apostasia, quando Cristo vir novamente e buscar a sua igreja, ele vai retribuir a cada um que foi fiel a recompensa pela sua fidelidade e também vai julgar os maus e vai julgar os maus exatamente por perseguir os cristãos. E a gente viu isso também aqui já em nosso texto. Quando aqui o apóstolo deixa muito claro isso. Veja comigo, no versículo 6, primeiro capítulo. E se de fato é justo para com Deus que ele lhe dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os santos anjos do seu poder. Ou seja, vão haver tribulações, vão haver perseguições, vai haver apostasia, mas aqueles que são os motivadores da apostasia e da perseguição vão ser julgados pelo mesmo Deus antes da segunda vinda. E aí nós entramos, propriamente dito, naquilo que é o nosso assunto principal hoje, que é a vinda deste filho da iniquidade, que está aqui no texto, chamado de filho da iniquidade, em algumas traduções, de filho da perdição. Acompanhe comigo no capítulo 2, nos versículos 3 em diante. Essa é a leitura que é mais importante para nós hoje. Veja comigo. Diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, por isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e que seja revelado o homem na iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele, esse homem de iniquidade, é aquilo que o apóstolo João, a teologia joanina, vai chamar de anticristo. Ele não usa a mesma linguagem. Nós começamos a falar aqui na semana passada que a figura do anticristo é uma figura mais recente, mais próxima de nós. Recente no sentido do seguinte: a figura mais antiga, a teologia mais antiga, é a de Paulo, porque Paulo é quem escreve primeiro as suas epístolas. Então, provavelmente, João, ao escrever o Apocalipse, ao escrever o Evangelho e ao escrever as suas epístolas, inspira-se na mesma ideia ou recebeu uma revelação semelhante que Paulo recebeu, de que antes do fim, entre nós haveria aquele que seria designado o filho da perdição, o filho da iniquidade, aquele que deseja sentar-se no lugar de Deus e tomar o lugar de Deus
é, na teologia joanina, o anticristo. É aquele que se opõe ao Cristo e que se coloca no lugar dele e que quer trazer para si glória semelhante a que somente o Cordeiro ressurreto possui. É assim que Paulo vai tratar desse tema, vai começar a tratar desse tema. Veja comigo, ele vem depois da apostasia, porque a vinda desse homem da iniquidade é já um sinal claro de uma rebelião contra o próprio Deus, ao ponto de que ele, esse anticristo, deseja assentar-se no lugar de Deus, deseja ocupar o lugar de Cristo, deseja trazer para si prerrogativas que são prerrogativas divinas. Então, qual é a intenção de Paulo aqui? É dizer o seguinte, olha, todo aquele que se põe no lugar de Deus e que traz para si qualquer intenção de ocupar o lugar que é do próprio Deus ou trazer para si prerrogativas divinas, esse pode ser considerado o homem da perdição, ser considerado o filho da iniquidade. Aquilo que nós falamos que é o que João chama de anticristo. E aqui Paulo chama de filho da perdição. Mas vamos ver o texto porque ele nos explica melhor como isso vai acontecer. Ele diz assim, não, versículo 5, capítulo 2, versículo 5. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E é por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com injustiça. Eu li esse texto, um texto longo, difícil, mas nós vamos aqui explicar de forma mais detalhada o que ele quer dizer. Primeiro, a gente já sabe que antes da segunda vinda virá o filho da iniquidade, o que deseja sentar-se no lugar de Deus e ocupar esse lugar como sendo o próprio Cristo. Agora a questão é, por que Deus permitirá que isso aconteça? Por que Deus permitirá que antes da sua vinda seja revelado esse filho da iniquidade? Por que é que assim acontecerá? Que o filho da perdição se revele. O filho da perdição se revelará exatamente para que também se revele os que são filhos de Deus e os que são filhos das trevas. Porque a intenção do filho da perdição é exatamente enganar, é exatamente ludibriar, é exatamente levar ao afastamento de Deus. E quando ele é colocado no meio dos cristãos, é para fazer um tipo de separação. É aquilo que Jesus vai dizer nos evangelhos,
é para haver uma separação do joio do trigo. Esse que se apresenta como sendo Deus, para ocupar o lugar de Deus, ele vai fazer uma distinção de quem pertence a Cristo e de quem pertence ao maligno. Porque a sua mensagem será uma mensagem de rebeldia e de rebelião àquilo que é a vontade de Deus. Ele não vai ensinar aquilo que está dentro do propósito que está estabelecido pelo próprio Jesus Cristo. Ele vai se opor à palavra de Jesus. Aquilo que ele vai ensinar é contrário à mensagem de Jesus. Aquilo que ele vai ensinar é contrário àquilo que nós conhecemos pela Escritura. Mas ele vai se apresentar como alguém religioso. Porque essa é a ideia que está aqui no texto. Veja que o texto vai deixar isso claro, o que ele vai, no versículo 4, ele, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto. Ou seja, ele é contrário àquilo que nós consideramos ser sagrado, aquilo que nós aprendemos pela palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, esse filho da perdição, ele carrega uma áurea religiosa. Ele deseja ocupar o lugar de Cristo. Ele deseja ocupar uma posição de liderança religiosa. Então você pode me perguntar, pastor, esse filho da perdição, como é que ele virá? Como ele será? Será, com certeza, alguém de uma liderança religiosa. Ou, se não religiosa, que tem ares e prerrogativas religiosas. Porque qual é a intenção do filho da perdição? Ocupar o lugar do próprio Cristo, ou de alguém enviado por ele. É de alguém que vai ser colocado antes da segunda vinda de Jesus para enganar os crentes, para enganar os escolhidos, para levá-los à perdição, para tentar roubar-nos de Deus antes da vinda de Jesus. É a figura que, como eu já disse, já no Evangelho se apresenta como aquele que irá tentar iludibriar os crentes. Pastor, a pergunta que fica é, ele vai conseguir? Ele vai conseguir iludir a muitos, mas não os crentes. Não os eleitos, não os escolhidos, não os que de fato são e foram convertidos pelo Evangelho de Jesus. Qual é o lugar desse filho da perdição? Enganar aqueles que aparentemente pertencem e estão em nosso meio e não são. E vão se revelar no momento em que ouvirem e seguirem a esse filho da iniquidade, a esse filho da perdição. Qual é o papel dele? Repito novamente, o papel dele é fazer um tipo de separação, porque o que ele vai pregar é um anti-evangelho, como muitos têm pregado. E esse anti-evangelho tem que ser confrontado com o evangelho verdadeiro. Qual é a nossa verificação de quem é esse anticristo, esse filho da perdição? O evangelho e aquilo que esse líder religioso provavelmente vai dizer em nome de Deus. Com quem nós ficamos? Com o evangelho ou com a sedução e todas as mentiras que esse que quer ocupar o lugar do próprio Cristo há de se levantar para dizer? Porque essa é a ideia do texto de Paulo. Veja comigo, porque eu vou mostrar para você como Paulo detém, sim, nos mínimos detalhes em relação a isto. Versículo 7 do capítulo 2, que nós já lemos, diz: com efeito, o mistério da iniquidade, que já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Aquele que agora o detém. De certa forma, Paulo é um pouco obscuro quando diz isso. Quem é que o detém? Agora, nós sabemos pela palavra de Deus que quem
detém a obra do diabo e não permite que nós vejamos Satanás operar de forma plena daquilo que ele deseja fazer, a sua vontade absoluta, destruição, de morte, é porque o Espírito Santo restringe a sua ação. O Espírito Santo impede que Satanás, impede que suas mentiras, impede que todas as suas falácias elas se tornem realidade. Porque o mundo não é mal na potência máxima. Porque o mundo e todos os que não conhecem a Deus não fazem e não põem para fora tudo que há de pior. Porque o Espírito Santo está restringindo o mal. O mal está ainda sendo restrito por uma ação do próprio Deus. A graça comum que opera em tudo e em todos, que impede com que o homem maligno que é sem Deus, que os governos que exercem às vezes o poder de forma completamente ignorando a vontade de Deus, não façam todo o mal que desejam. Quem é que segura a mão da Coreia do Norte para que eles não explodam o mundo inteiro? Quem é que faz com que os piores ditadores, por pior que sejam, não façam tudo o que há e tudo o que desejam de mal, de maligno? Quem é que restringe a malignidade do capitalismo e do socialismo e de todas as ideologias, porque todas elas querem ocupar o lugar de Deus e substituir por aquilo que eles acreditam ser a salvação da humanidade, que é a concepção de ver, de enxergar o mundo, que propõe substituir o próprio Deus. Eu acho interessante, já falei isso algumas vezes, que todo o marxista, ele é religioso. Ele não gosta de ser chamado de religioso, mas ele é religioso. Porque o marxismo propõe um dia em que a classe operária há de tomar o poder e aí então acontecerá o paraíso. O mundo será melhor, o mundo será um mundo de igualdade, fraternidade, que todo mundo se respeita, que todo mundo se ama, em que haverá justiça, paz, amor, igualdade. O liberalismo também propõe a mesma coisa, que todo mundo tiver, se o capital tiver plena liberdade para fazer com que cada cidadão responsável trabalhe e com o fruto do seu trabalho consiga obter com isto os recursos que estão disponíveis para todos, aí nós vamos ter um dia um mundo em que não precisará de intervenção de governo, que não precisará de ajuda social, de que não precisará regular o mercado, de que não precisará controlar o dólar, de que não precisará ter serviços públicos, porque por si mesmo a sociedade vai resolver os seus problemas. Tudo vai ser resolvido sem interferência do Estado. Ou seja, tanto um lado como o outro propõe um mundo perfeito. E aí nós voltamos para a palavra de Deus para dizer, são apenas sombras e tentativas de consertar aquilo que é impossível de ser consertado pelo homem, de ser resolvido pelo homem. Todos esses sistemas, ideologias, têm ares demoníacos, porque tentam fazer aquilo que só acontecerá na segunda vinda de Jesus. Nós podemos melhorar o mundo, mas o novo céu, uma nova terra, o único que pode nos dar é o Cristo ressurreto que virá nas nuvens. Voltando para o texto, ele diz o seguinte, vejamos comigo, versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Veja se eu estou demonizando à toa. Eu não estou demonizando à toa. Todo sistema que tenta, de alguma forma, ocupar o lugar de Deus é demoníaco, é satânico. Seja o sistema que for, filosófico, político, ideológico, seja o que for. Está tentando roubar o lugar que é de Deus. De alguma forma, substituí-lo. E tomar
aquilo que é prerrogativas divinas. E nós devemos ter muita preocupação, muito cuidado para a gente não cair nessas falácias. João Calvino, ele fala muito sobre isso no livro 2 das Institutas. Ele fala daquilo que ele chama idolatria. Idolatria. O que é idolatria? Idolatria não é apenas quando nós escolhemos uma estátua para nos curvarmos diante dela e fazemos dela o nosso Deus. Idolatria é quando nós colocamos qualquer que seja o sistema de governo, o sistema ideológico, o sistema filosófico, o sistema religioso. Pode-se ser idólatra quando se adora a um sistema religioso. Se a denominação para você for mais importante do que o evangelho, isso é característica da idolatria. E o que é que o filho da perdição vem fazer? Exatamente despertar a idolatria. Despertar aquilo que há de mal em nós para nos levar à perdição. Mas ele vai ter êxito? Não, ele não terá êxito. Ele terá êxito com aqueles que de fato não pertencem a Cristo. Aqueles que não conhecem o Senhor e que, mesmo estando e professando uma fé, de fato não são e não fazem parte do povo escolhido de Deus. Como é que você sabe disso, pastor? Olha comigo no versículo 13 do mesmo capítulo 2. O que diz o texto? Ele diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Ou seja, aqueles a quem Deus escolheu desde o princípio para a salvação serão tentados a abandonar a fé por esse filho da perdição, por esse que João chama de anticristo, mas eles não cederão, eles não retrocederão, eles não serão enganados por sistema político, nem sistema religioso, nem sistema filosófico, nem ideologia alguma. Eles não serão enganados, serão de alguma forma tentados a enganjarem-se no projeto, que é o projeto do filho da perdição, que é o projeto que se opõe a Cristo, porque não é uma questão apenas de opor-se, é oposição, mas também é de colocar uma alternativa. Não há uma alternativa, não há uma alternativa entre Cristo e um outro poder. Não há um outro Cristo, não há um outro Evangelho, não há uma outra alternativa de se viver, não há uma outra forma de se escolher a vida, há uma única. O cristianismo, às vezes, é acusado de ser intolerante, mas não há como ser cristão sem ser um pouco, em algum aspecto, intolerante. Veja que eu estou dizendo aqui entre aspas, o intolerante. Por quê? Porque o que as pessoas consideram ter intolerante hoje, ser intolerante, é ter uma verdade. E essa verdade ser absoluta. Nós temos verdades que são absolutas. Nós temos clareza naquilo que nós acreditamos e pensamos. Para nós não há meio termo em muitas coisas. Há meio termo em algumas coisas. Há equilíbrio. Mas em relação a algumas verdades, elas são absolutas. E nós não temos como abrir mão delas. E uma delas é em relação à verdade do Evangelho de Jesus Cristo. E de que a salvação está apenas nele. E qualquer outro que se colocar no lugar dele é anticristo. É filho da perdição. É filho de Belial. É essa a ideia que Paulo está dizendo. É o seguinte: aquele que se levanta e que vai se levantar antes da segunda vinda é o falso Cristo. É o que quer sentar no lugar dele. É o que quer ocupar um lugar que é exclusivo. E por isso a idolatria. Mas aí os versículos 13 em diante diz o quê? Que os eleitos, e aí volta aquela perspectiva que está na primeira epístola, da eleição. Quer dizer, a eleição garante que aqueles que são de Cristo não serão seduzidos, não serão enganados. Eu coloquei aqui que essa figura do filho da perdição provavelmente é uma figura religiosa.
Mas eu estou supondo isto aqui, por conta de que aqui o texto me leva a essa conclusão. Mas eu não posso fazer uma afirmação fechada. Aliás, quando se fala de escatologia, fazer afirmações fechadas, completamente irrefutáveis, é impossível. Eu não sei quem é este. Nós não sabemos quanto é o fim, como ele se dará nos mínimos detalhes. Nós temos aqui algumas pistas de como isso vai acontecer, como isso vai se dar. Isso é dado por Paulo, como é dado por João também no livro de Apocalipse, em outros escritos, para nós ficarmos atentos, para a igreja não ser enganada, para nós não sermos seduzidos. Acho que mais do que enganado, mais do que a mentira, acho que esse homem, opera pela sedução, que é muito mais perigosa, que é a verdade sendo dita pela metade. Porque quem seduz não mente de forma declarada. Uma das características da sociedade que nós vivemos hoje é que ela não apresenta mentira de forma declarada. A mentira, ela é disfarçada. A mentira, ela de alguma forma, transformada em uma coisa boa. Ninguém mente de forma muito clara. Há uma mentira arrumada. As coisas são arrumadas de forma que a mentira pareça verdade e que a verdade pareça mentira. Todo mundo faz. É mentira. É errado. Não está de acordo com a palavra de Deus, mas todo mundo faz. Todo mundo faz. Então todo mundo que faz está errado. Porque aquilo que é verdade de Deus é inegociável. Ainda que todos façam, todos vão continuar fazendo, está errado. Tenha como foco a palavra de Deus. Tenha como verdade a palavra de Deus. E qualquer outra coisa que quem quer que seja faça, seja para você, até mesmo um líder religioso, é mentira, se não estiver de acordo com aquilo que a Bíblia diz. E nós, entre escolhermos um líder político, um líder religioso, uma pessoa que é influente intelectualmente, alguém que tem autoridade intelectual, nós ficamos com a Bíblia, nós ficamos com os apóstolos, nós ficamos com Paulo, nós ficamos com Jesus, com a palavra de Deus. E é isso que o texto está dizendo, que os eleitos não serão enganados. Pelo contrário, ele diz, aquele que nos escolheu há de nos manter a salvos até o fim. Diz o versículo 14, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e guardais as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Olha que a palavra tradição, ela aparece aqui e aparece na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, que será o texto da pregação de hoje à noite. A tradição é o ensino apostólico, é aquilo que havia sido ensinado já pelos apóstolos no início da igreja e que foi trazido para nós como palavra de Deus. O que é tradição aqui para Paulo? Tradição para Paulo era aquilo que os apóstolos já haviam ensinado e que ele está ensinando. E o que é tradição para nós? É o texto bíblico. Tradição para nós não é o que a igreja, durante séculos, preservou como sendo verdade, nesses séculos todos até agora. Não, para nós a tradição é a tradição bíblica. Porque para nós o que vale é a Escritura. O que para nós tem valor absoluto é a tradição escriturística, a palavra de Deus. Tradição para Paulo, sim, era o que ainda não era um patrimônio sagrado, canônico, porque ainda não havia os escritos do Novo Testamento. Eles estavam sendo gerados, eles estavam sendo preparados. Deus estava falando aos apóstolos, Deus estava escolhendo evangelistas, Deus estava falando ainda àqueles homens. E aquilo que eles escreveram e chegou a nós se tornou a tradição apostólica. Então, quando você lê tradição, você entenda que é a tradição apostólica. E para nós, essa tradição apostólica, ela sim
ela tem valor absoluto. A tradição que nós conservamos enquanto denominação, ela é verificada a partir da Escritura. Ela não tem valor absoluto. O que nós ensinamos e que está feito e consagrado pela palavra, sim, isto tem valor absoluto. Mas as nossas manias, a nossa forma de enxergar o mundo, enxergar as coisas, baseado naquilo que nós sempre fizemos, por tradição denominacional, ou até mesmo evangélica, isso não tem valor absoluto. Não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando da tradição bíblica, daquilo que os apóstolos ensinaram, que é o que nós temos no texto do Novo Testamento, que é o que nós temos na Escritura Sagrada. Isso nós devemos obedecer sem questionar. O texto diz assim, ora, capítulo 2, versículo 16. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo é Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. E aí ele termina bem parecido com aquilo que é o término do capítulo 5 da primeira epístola aos Tessalonicenses. Console-se uns aos outros. Console o vosso coração e vos confirme em toda boa palavra. No capítulo 3, Paulo faz uma exposição ética e despedidas aqui, que é o que nós vamos ver no nosso próximo encontro, ok? Se você tiver dúvida, vá no chat e põe lá pra gente e a gente vai tentar responder ao vivo aqui, ok? Fique com Deus, vamos orar ao Senhor para nós terminarmos a nossa EBD de hoje. Senhor Deus e Pai, que meus irmãos, cada um deles, nas suas casas, nos seus lares, sejam abençoados, sejam, ó Deus, protegidos, que o Senhor os livre, que o Senhor os guarde, que o Senhor os mantenha até a tua vinda, que o Senhor os guarde de todo mal, que o Senhor os proteja, que o Senhor os segure pelas mãos e que eles estejam guardados no nome de Jesus Cristo. Que eles possam, ó Deus, terem dias em segurança, debaixo da proteção e do cuidado do Senhor. Que o Senhor guarde a tua igreja de todo mal. Que o Senhor abençoe a tua igreja de todas as formas e por todos os lados eles tenham a tua bênção e a tua paz. Que a paz, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno de Deus Pai, que o poder e a consolação do Espírito Santo repousem sobre cada um de vós, agora e para todo sempre. Amém e amém.